Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. É com grande alegria que mais uma vez eu compartilho a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos estudar sobre o livro do Apocalipse, o capítulo 2, versículo 13. Mas antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe com seus amigos, com os seus familiares, no seu grupo do WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Esta igreja representa um período cristão de 313, o Edito de Tolerância de Milão, até 538. O que aconteceu em 538? Em 538 começou a supremacia dos papas. E como foi essa história? Vamos entender ela agora. No capítulo 2, versículo 13 de Apocalipse, diz assim: Conheço o lugar em que habitas, e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque é dito no Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Por que será? Porque Pérgamo era uma cidade pagã. Havia vários templos consagrados a vários deuses. E nesses templos se praticava religiões não cristãs, politeístas, religiões voltadas para tradições, religiões voltadas para os deuses do paganismo. Por isso diz o Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Agora a história de Pérgamo estava para mudar, e ela começa a mudar com Constantino, que assina o Edito de Tolerância em 313. E em 380, Teodósio I foi promulgar um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Agora a igreja de perseguida passou a religião oficial. Ela arrefeceu na sua fé, ou seja, ela começou a perder poder. E ao invés de a igreja mudar o mundo, a sociedade começou a transformar a igreja. E em 538 começa a supremacia dos papas. Agora, como o Império Romano abriu o caminho para que os papas chegassem até a autoridade. Bom, tudo isso começou segundo Edward Gibbon, esse historiador britânico. Ele viu que com as invasões das tribos bárbaras vindas do norte da Europa, começaram a invadir a Itália a partir do ano 352. E ele lista ali 10 tribos. Essas tribos entraram na Itália e começaram a minar a autoridade de Roma, de tal forma que o imperador de Roma veio a cair. O Império Romano não perdeu seu poder para nenhum outro império mundial. Ele foi minado em suas bases. E aí se vê Rômulo Augusto se rendendo a Odoacro, que era o líder de uma dessas tribos, na cidade de Ravenna, no ano 476 de nossa era. Ou seja, em 476 caiu Roma Ocidental. Sai de cena a figura do imperador Rômulo Augusto, que foi o último. E quando sai de cena a figura do imperador, qual é a figura que sobrou? Os bispos, um em cada cidade. E esses bispos que estavam nas cidades, eles começaram a ter mais autoridade,
com a queda do imperador, e os bispos começaram a considerar o bispo de Roma como sendo a maior autoridade entre eles. No ano 533 de nossa história, Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, veio abaixar um decreto declarando ser o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas, e os outros bispos começaram a chamar o bispo de Roma de pai, em italiano, papa. Então surge esta expressão, e agora os bispos de Roma tornam-se o papa, e as tribos bárbaras que haviam derrotado o império se submete ao papado, com exceção de 3 tribos: os órolos, os vândalos e os ostrogodos. Esses que não aceitaram a supremacia do Papa foram perseguidos e expulsos de Roma, e a última tribo a ser expulsa de Roma foi os ostrogodos. No ano 538. Então, o ano 538 é o ano onde se inicia profeticamente a autoridade dos papas, o que nós chamamos a supremacia papal. Então, a gente vê que a palavra de Deus, aqui ela é clara, ela dizendo que Roma seria minada pelas 10 tribos bárbaras, e em seguida os papas começam a ter autoridade. E tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. A gente vê que nesse ano começa profeticamente a autoridade dos papas. E agora nós terminamos falando sobre a igreja de Pérgamo. E você não pode deixar de ver o próximo vídeo falando sobre a igreja de Tiatira. É muito interessante a gente aprender o que a palavra de Deus nos diz, pois tudo que está escrito ali está se cumprindo. E a gente vê que cada dia que passa, a palavra de Deus ela é suprema. E o próximo estudo, falando sobre o livro do Apocalipse, que será gravado no próximo domingo, a gente vai falar sobre a igreja de Tiatira. E você não pode perder, não pode deixar de assistir esse vídeo. Nesse momento eu convido você, mais uma vez, para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.